Bem-vindos a mais um episódio da série Bora Pro Front. E hoje eu tô aqui num cenário que é os cenários que eu mais gosto, que é no meio do mato. Então hoje eu vim aqui pro interior, para casa dos meus pais, e eu vou gravar uns vídeos aqui. E esse aqui é mais um vídeo da série Bora Pro Front. Casualmente achei umas pedras aqui, encaixei aqui para a pedra não ficar caindo e temos um cenário. Hoje eu quero falar sobre 3 livros não óbvios para quem quer entrar para o autoconhecimento. 3 livros, na verdade, que eu pegaria para ler hoje. Jason, você quer começar a mudar sua vida. Jason, você quer começar a mudar a tua cabeça, mudar a tua mente. Eu pegaria esses 3 livros aqui. São os livros um pouco fora daquele clichê do não sei o que, como fazer amigos e influenciar pessoas, o poder do hábito, blá blá blá. Sabe se quando você começa a ler e aí as pessoas começam a te indicar e tu faz uma lista desses livros clichêsões, padrões que todo mundo lê. Vamos lá. Primeiro dos livros, o livro do ego. Esse livro é do Osho. Osho era um místico indiano, só que ele é um cara mais recente, viveu até os anos 80. E ele é um cara muito contraditório, ele é um cara que faz você refletir muito, às vezes parece que ele se contradiz, ele fala meio que de todo mundo e de tudo um pouco, mas esse livro do ego, cara, eu já li faz muitos anos, eu me lembro que foi um livro muito bom sobre esse assunto. E por que o livro do ego? Por quê? O nosso ego faz com que a gente faça coisas boas ou ruins, o nosso ego faz com que a gente trave nossa vida, o nosso ego faz com que a gente impeça da gente crescer, o nosso ego faz com que a gente tenha vergonha de fazer coisas boas, o nosso ego impede com que a gente tenha uma vida boa. O nosso ego, ele ferra muito com a gente. Entender o nosso ego, entender o como lidar com ele e entender o que é essa parada de ego, o que é isso aí, seria uma das coisas pelas quais eu começaria. Então, este é o primeiro livro. Segundo livro, A Psicologia Financeira. Ele não é um desses livros tão famosos como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. E eu tive contato com esse livro recentemente, alguns meses atrás. E o que eu faço quando eu tenho contato com alguma coisa que eu acho interessante? Eu repito muito, eu ouço várias vezes, eu reflito muitas vezes. E esse livro, como o nome autoexplicativo, fala sobre a psicologia, ou seja, a mentalidade financeira, ele tem um ponto que me chamou muito a atenção. E por que eu indicaria ele para você que está começando a querer mudar a sua vida? Porque você sabe que o pilar financeiro, ele dita muito como fica a sua... Eu achei que tinha alguma coisa ali atrás. O pilar financeiro da sua vida dita muito como vai estar a tua paz mental, tua paz de espírito, tua tranquilidade. O financeiro te leva de 0 a 100 e ele abala muito o teu emocional. E cara, o mundo é capitalista, desde que eu me conheço por gente, ele sempre foi e provavelmente sempre vai ser. Então, entender, evoluir essa tua parte financeira, ela é necessária e ponto final. Agora, por que esse livro? Por que vale a pena? Porque ali ele destrincha algumas coisas e uma delas é a que eu venho refletindo muito nos últimos tempos. E esse canal, embora seja sobre hábitos, disciplina, autoconhecimento, você vai ver que eu toco nesse assunto sobre o financeiro muito, porque esse livro ele traz uma coisa que é o seguinte: ele consegue te clarear a tua mente a seguinte ideia: que pessoas simples, porém, que consegue manter o hábito de investir a longo prazo, gastar menos do que ganha, a longo prazo elas conseguem se tornar milionárias. Ele te deixa claro que pessoas comuns,
Você não precisa ser uma pessoa formada em alguma coisa. Você não precisa ser um grande expert. Você não precisa ser um cara de QI alto. Você precisa seguir fazendo o básico bem feito e você se torna uma pessoa milionária. Apesar de simples essa ideia, ela é muito boa. Porque, cara, acredite, eu sou um cara que eu busco a evolução, o autoconhecimento faz muitos anos, porém, eu sempre fui muito burrão, cara. Matemática, essas coisas, eu sempre fui muito ruim, muito burro. Nossa, eu tinha que sempre estudar mais do que os outros para tirar uma nota bem mediana, bem porca. E eu sempre achava que eu era muito burro, só que ao longo do tempo eu comecei a perceber que pessoas comuns, pessoas simples, que conseguem manter alguns hábitos diários, mensais ou todo ano, ao longo do tempo elas começam a conseguir fazer coisas acima da média. Então esse livro ali ele fala outras coisas também, ele fala sobre sorte, risco, ele é muito bom. E ele te mostra que mesmo você sendo uma pessoa normal, uma pessoa simples, sim, você pode se tornar uma pessoa milionária. E aí envolve toda essa questão de constância, de paciência, de tudo mais, de ter uma vida frugal, uma vida mais enxuta e construir isso, tá? Então, de todas as coisas que eu tive contato sobre mentalidade financeira, não sei o que, como investir, todas as vezes que eu tive contato sobre pessoas falando sobre dinheiro, esse livro é o que eu pegaria para ter como manual para mim, para o meu início já da minha vida, antes até de começar a trabalhar. Esse livro teria sido o primeiro. Beleza, já me estendi demais nessa segunda dica aí. Agora, o terceiro livro que eu li já há muitos anos e ele foi bom para mim e eu iria ler de novo, é o livro chamado Nunca Deixe de Tentar. Esse livro é do Michael Jordan, conta um trecho da história do Michael Jordan, um trecho não, uma boa parte da história, e conta ali com exemplos práticos da vivência e da história dele, o como ele vê o mundo, como ele vê a questão de metas, de crescimento. Só que ele não é uma coisa, ele é um livro que ele é curto de ler, deve ter ali umas 80 páginas, ele é rápido de ler, ele é muito fácil de entender, cara. Ele é um livro leve e fácil e com exemplos reais da história do Michael Jordan. Um dos exemplos que eu vou dar aqui só pincelar, ele fala o seguinte: você precisa se preocupar apenas com o próximo passo. Ele conta aqui, quando ele estava na faculdade dele, ele sim sonhava em jogar lá profissionalmente, só que, cara, ele foi por banco de reserva. Então, naquele momento ali da faculdade, quando ele estava nas férias de verão, o único objetivo dele era treinar o máximo possível para ele voltar a ser titular. Ele estava pensando, preocupado, focado naquele próximo passo, ou seja, naquele momento presente. Qual era o que queria fazer ele avançar a linha naquele momento? Ele não estava pensando sobre como seria depois de jogar profissionalmente, como seria depois que ele se formasse ou não sei o que da faculdade. Ele estava pensando naquilo ali. Então ele conta com esses exemplos e histórias práticas, essas lições dele de vida. Ele fala muito sobre o fato, nunca deixe de tentar. Eu levei isso para minha vida. Eu sou um cara que realmente, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu não deixo de tentar e tu vai ver que nesse canal eu falo muito sobre também as coisas que eu quebrei, que eu fracassei, que eu tentei, só que todas as vezes que eu tentei, embora algumas vezes um pouco imprudente, ou embora algumas vezes eu tentei por tempo demais, embora outras vezes eu tentei por tempo de menos, embora eu tive muita coisa que hoje eu tentaria de uma forma diferente, essa mentalidade do nunca deixar de tentar, de botar a pele em risco, me trouxe até aqui. E essa mentalidade, embora eu tenha errado muito, foi o que me fez aprender muito.
Então esse é o terceiro livro. Essa série de vídeos aqui, esse canal, Jason Stout, e essa série Bora Pro Front, é de pessoas que gostam de fazer, pessoas que gostam de aplicar. Se você é uma pessoa que precisa executar, mas sente que não consegue ter um foco, você se dispersa muito, cara, esses livros eles podem te ajudar. Outra coisa que pode te ajudar, eu sempre falo, é o meu treinamento, Protocolo Foco Blindado em 7 dias, o link está na bio, ele te transforma mesmo, é fácil de executar, é rápido, é um protocolo inicial para quem assim, cara, tá perdido, não consegue manter atenção, começa as coisas e não termina, tem estresse, cansaço mental, não sente que está travado num lamaçal e não consegue progredir. Então esse treinamento também pode te ajudar. Manda esse vídeo para aquele teu amigo, tua amiga que acha que pode ser interessante essas dicas de livro. Eu vou tentar deixar aqui no link abaixo também esses livros para você poder comprar, vou ver se eu acho o link deles. E vou deixar o nome escrito bem certinho também. E salva eles, cara, coloca aí no teu carrinho e vê se de repente seja o momento, se algum desses tópicos dele é interessante. Esses livros eu pegaria hoje para mim, se eu tivesse, ó Jason, tá começando aqui teu primeiro contato, que já faz bastante tempo meu, né? Teu primeiro contato com autoconhecimento, teu primeiro contato com querendo ser uma pessoa melhor. Pegue esses 3 livros, estude-os, coloque-os em prática. Beleza? Até o próximo vídeo.